Num tempo antes do tempo, no tempo dos deuses, não dos homens, existiu Zeus, que era filho de Cronos, o tempo, e de Reia, o fluxo, a rainha-mãe. Zeus se tornou o deus dos deuses, e o grande pai da força e da ordem. Ele era a personificação do poder. Se tornou tão poderoso, que nem mesmo seu pai, o tempo, pôde comê-lo. Zeus tinha o dom e o costume de se disfarçar de outros seres. Ele fazia isso, geralmente para seduzir e enganar as pessoas. Estava sempre movido por uma grande paixão. Teve uma vez que Zeus se disfarçou de pássaro para atrair e enganar a sua irmã Hera. Ele também se disfarçou de cisne para seduzir a Leda. Teve uma vez que ele se transformou em um lindo touro branco, de olhos azuis, e raptou e estuprou a Europa, para ter com ela seus filhos. Zeus se transformou até mesmo em uma chuva dourada, que penetrou pelo corpo de Danae, para conceberem o famoso herói Perseu. Uma vez, ele se disfarçou de pastor, e conquistou a sua tia, a titã Mnemosine, a Memória, filha de Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra. Eles ficaram juntos por 9 noites, gerando suas 9 filhas, as musas. As musas são personificações das artes, e das ciências, da memória e da narrativa, e ficavam encarregadas de cantar as vitórias, as belezas e os atos divinos, que fariam os humanos esquecerem a ansiedade e a tristeza, e os inspirariam para grandes feitos. A casa-templo onde viviam, o Museion, ficava no alto do Monte Parnaso, e era um lugar dedicado ao culto e contemplação dos ofícios de cada musa. Euterpe era a guardiã da música e da poesia lírica. Erato, dos versos eróticos. Melpomene e Thalia, da tragédia e da comédia respectivamente. Polímnia, cuidava da música sacra e da geometria. Terpsícore, do canto e da dança. Urânia, da astronomia e da astrologia. Clio era a guardiã da história, e Calíope era a guardiã da literatura oral. Estas duas eram conhecidas como as filhas favoritas de Zeus e Mnemosine. Clio tinha uma fisionomia serena, um olhar franco e uma beleza incomparável. Ela carregava em uma mão o estilete da escrita e na outra a trombeta da fama. Então passou a atribuir notoriedade a tudo que cantava, se tornando a mais prestigiosa das habitantes do museu e deixando sua irmã Calíope à sua sombra. Já no tempo dos homens, e não mais dos deuses, Clio foi eleita rainha das ciências, confirmando seu dom de registrar o passado e ter autoridade da fala sobre fatos, pessoas e datas, assinalando o que e como algo deve ser lembrado, registrado e celebrado. A oralidade foi perdendo espaço para a história, que dizia conferir veracidade ao que era narrado, pois se tornava documento, e esses documentos poderiam ser organizados, armazenados, arquivados. E o escrito acabou, se tornando o recurso favorito para a transmissão de conhecimentos. Dessa forma, Clio, a história, superou até mesmo a importância de sua mãe, a memória. Tem muitos pontos interessantes nas histórias sobre o Museion no Monte Parnaso, que nos ajudam a entender como a programação do museu já estava inscrita nele, desde sua concepção mítica. Por exemplo, apesar de ser criado para ser um lugar de criatividade e lazer, seu patrono foi Apolo, o senhor da razão pura, e não Dionísio, seu irmão, governante da liberdade, dos jogos e do prazer. Isso para mim é, para dizer o mínimo, curioso. Mas o mais importante, que quero ressaltar aqui é que Clio, a musa da história e da ciência, que divulga e celebra grandes realizações, é muito evocada por ser filha da Mnemosine, e é muito fácil óbvio entender o porquê, dizem tanto por aí, que ela puxou da mãe, o dom de fazer lembrar. Mas as pessoas costumam não ressaltar muito o fato que ela também é filha de Zeus, a maior autoridade do Olimpo, e o dono do poder, da lei e da ordem. O Zeus, aquele com o dom da falsidade ideológica, que metamorfoseia sua voz e aparência para seduzir e enganar outras pessoas e outros deuses. Zeus é então o portador do poder, e exerce ele através do controle das narrativas sobre ele mesmo, ao fingir ser outra coisa, e também sobre os outros, ao dissuadir e enganar, para conseguir o que quer.
A história ciência, a Clio, essa habitante privilegiada do Museion, ou museu, tem sim, atributos herdados de sua mãe, a memória, mas eu quero ressaltar aqui o ponto, de que ela, se expressa bem à maneira de seu pai, o poder. Para mim, esse é um aspecto que não pode ser perdido de vista. Porque eu descobri que esse é o motivo pelo qual os arquivos arquivam.